E para falar da trajetória agora profissional, da morte do craque Diego Armando Maradona. Agora estamos na companhia do autor do livro Biografia das Copas, o apresentador do Jornal da Manhã, Thiago Uberraich. Fala, Thiagão, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala, Paulo, eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. E eu vi vocês falando antes aqui, que ano de 2020. Quando eu vi a notícia ontem da morte do Maradona, eu falei assim, não, eu não acredito, né? Mais trabalho pela frente. Não é fácil, né? Mas é uma honra sempre estar aqui com vocês. E para falar desse personagem do futebol que vira mito, né? Ele já era mito em vida. E ele vira um mito e os argentinos idolatram ele. É um fervor. Você anda pelas ruas de Buenos Aires, ele, não só Buenos Aires, mas enfim, a capital do país, ele é reverenciado a todo momento, né? Com certeza. Thiagão, antes de a gente falar dos triunfos, conta pra gente qual foi a maior frustração do Maradona em relação a Copas do Mundo. Pois é, a gente sempre compara muito o Maradona com o Pelé. Aliás, eu cresci com essas comparações, né? É interessante que os dois têm trajetórias muito parecidas em relação à idade, né? O Pelé nasce em 1940 e o Maradona nasce 20 anos depois. O Pelé chega à primeira Copa do Mundo com 17 anos, em 58, e a maior frustração do Maradona foi não ter ido para a Copa de 78, disputada justamente na Argentina. O Menotti, que era o técnico da Argentina, a Argentina que foi campeã naquele ano, foi o primeiro título da Argentina, o Menotti deixou o Maradona de fora. E eu acredito que, assim, se o Maradona tivesse ido para aquela Copa, ele podia nem ter entrado em campo, né? Mas ele podia ter pego experiência naquele momento. E aí, essa, é claro, é uma grande frustração da história do Maradona, que ele poderia ter sido campeão com 17 anos. A primeira Copa, efetivamente, do Maradona é 82, em que a Argentina é a campeã do mundo, mas não vai bem na Copa. Inclusive tem uma imagem célebre do jogo Brasil e Argentina, que o Brasil vence por 3-1, aquela fantástica seleção de 82, e o Maradona foi expulso naquele jogo, porque ele deu uma entrada violenta no jogador Batista. E o Maradona já era, naquela época, reverenciado, ele estava vendido para o Barcelona da Espanha, e a Copa foi na Espanha, mas a redenção do Maradona vem em 86, e é muito comum a gente dizer que o Maradona ganhou aquela Copa do Mundo praticamente sozinho. Então aquela Copa de 86 é o auge do Maradona e fora isso ele ainda ia jogar outras duas Copas, viu, Paulo? Muito bem. Paulinha, tem pergunta para o nosso Thiago Uberraich? Quero perguntar, o Thiago falou aí de uma entrada firme do Maradona. O Maradona tinha, né, esse lance que até falam que é do jogador argentino, Thiago, catimbeiro, né? Que fica ali provocando em campo, e também era muito emotivo. Eu me lembro de várias imagens e fotos do Maradona se emocionando, chorando, né? O que faz dele um bom personagem, muito diferente, por exemplo, de um Cristiano Ronaldo, né? Que tá sempre com aquela mesma cara, aquele mesmo jeito, enfim, é maravilhoso em campo, mas assim, não tem muitas expressões. O Maradona já era um cara mais, digamos assim, provocativo. Sem dúvida, porque a gente costuma dizer, todo mundo quer ganhar, né? Mas o Maradona queria ganhar mais do que qualquer outro, né? Então, ele era muito emotivo, muito passional. Inclusive, nesse jogo contra o Brasil, em 82, que a Argentina perdeu, ele sofre uma entrada na área do Brasil, que não foi pênalti, mas ele esperneia, ele vai para trás, ele briga com o juiz. E aí é muito a característica, né, do futebol argentino. É um jogo muito catimbado, né? E aí a gente pula um pouco para 1990, que a gente tem o outro duelo que o Maradona fez contra a seleção brasileira nas oitavas de final da Copa. O Brasil foi eliminado, perdeu por 1-0 com aquele gol histórico do Canidia, mas toda a jogada foi construída pelo Maradona. E o Maradona também, ele é muito interessante o que ele faz em relação ao futebol brasileiro. Ele reverencia o futebol brasileiro. E aí o Brasil em 90 não estava bem, e a Argentina venceu. E aí, no fim, a grande imagem daquela derrota do Brasil é uma imagem do Maradona com a camisa da seleção brasileira, comemorando com os torcedores, no caso os torcedores italianos que estavam naquele dia no estádio na derrota da seleção brasileira. Então o Maradona sempre foi muito passional, muito catimbeiro, e isso fazia ele também uma figura muito controversa fora de campo, né? E tem fotos dele beijando o Canija na boca, aquelas coisas, né, que os jornais adoram dar aqueles cliques, né? Então ele sempre foi uma figura muito passional e é um personagem que vai ficar marcado para sempre, né? Adrilles Jorge, sua pergunta.
Querido, muito bom dia. Eu queria perguntar exatamente nesse sentido, só que em um caráter mais amplo. Em 86, o Maradona, a gente sabe que ganhou a Copa da Inglaterra, né? Mas com gol roubado de mão. E isso não só foi criticado, como foi celebrado pelos argentinos, como se fosse uma espécie de vingança contra a Guerra das Malvinas, né? Uma coisa simbólica de revanchismo, la mano de Dios. Roubado é la mano de diablo, né? E teve outro episódio que eu cito aqui do Maradona dizendo que jogaram água batizada para o branco, e o branco mesmo fala que ficou meio atordoado, ou seja, ganharam roubado também, colocando tranquilizante na água dos jogadores brasileiros. E tudo isso era celebrado como uma coisa meio festiva, do jogador malandro. Até que ponto você, Thiago Berrais, acha que essa aura em relação ao jogador malandro é uma coisa virtuosa em si, ou você prioriza a virtude do futebol, do atleta, sobretudo, honesto, ou a desonestidade, entre aspas, do Maradona, era um fator que alicerçava seu carisma e a sua empatia com o público? Rodrigues, eu acho o seguinte, eu acho que o torcedor da Argentina gosta muito dessa coisa, né? Eles gostam muito de que os jogadores se empenhem pela seleção, tanto é que na final da Copa de 78, alguns jogadores chegaram a dizer que estariam dispostos a dar a própria vida para ganhar a Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo que foi conquistada pela Argentina foi a de 78. A Argentina é bicampeã, só ganhou 78 e 86. Né? Mas, é claro, eu não concordo essa discussão sobre a mão de Deus, a forma como ele fez naquela jogada contra a Inglaterra, que é um jogo muito simbólico, né? Foi um jogo pelas quartas de final daquela Copa do Mundo, em que a Argentina elimina a Inglaterra, e eu acho que aquele jogo é simbólico, porque mostra, ao mesmo tempo, o Maradona, que é catimbeiro e que está disposto a fazer qualquer coisa, mesmo desrespeitar as regras do jogo para ser campeão e para ganhar uma partida, mas naquele mesmo jogo ele faz aquele gol que é considerado o gol mais bonito da história das Copas do Mundo. A gente pode discutir se é ou não é, mas certamente no top 5, aquele é um dos gols mais bonitos, que ele leva toda a defesa da Argentina e toca na saída do goleiro da Inglaterra, um bom goleiro, o goleiro Chilton, quem nos acompanha aqui está vendo esse lance, né? Então, é claro, eu não concordo com desrespeito às regras, tanto é que o VAR vem para tentar corrigir um pouco essas falhas. Se fosse hoje uma Copa do Mundo e um jogador tentasse fazer o que o Maradona fez em 86, essa jogada seria anulada e o atleta seria expulso, porque é uma forma de tentar ludibriar a arbitragem, né? Mas é que isso vem somar ao folclore do Maradona, né? E o torcedor argentino gosta disso, da catimba, da raça argentina, da forma com que eles não estão dispostos a nada, eles só estão dispostos a ganhar uma partida, né? Joel Pinheiro. Fala, Thiago, estamos invertendo posições aqui, hoje eu que vou te perguntar. Eu estava relembrando aqui a carreira do Maradona e fui atrás das notícias ali, mais para o fim da carreira dele. Em 91, né, ele foi suspenso, porque um teste de drogas, né, deu positivo ali. Ele já começava ali os entreveros dele, as dificuldades dele com as drogas, que a gente associa muito a ele já aposentado. Mas será que ele poderia ter sido, na sua visão, poderia ter sido ainda melhor se não fosse a vida dele e essas questões de uso de drogas e uma vida muito desregrada, faltava muito e outras questões assim? Eu acho que sim, né? Eu acho que o Maradona tem uma vida fora de campo muito atribulada e essa imagem dele associada às drogas é uma coisa que fica muito... Tem um documentário muito interessante do Maradona by Kusturica, né? Que ele conta muito a história do Maradona fora das quatro linhas, né? Ele vive uma vida conturbada, mas eu tava até conversando aqui com o pessoal da nossa equipe técnica, o Maradona viveu do jeito que ele quis viver. Essa que é a questão. E você coloca bem essa história de 91, muita gente se lembra da saída dele, ou da suspensão dele, a retirada dele da Copa de 94, que foi a Copa que o Brasil ganhou. Maradona em 94, ele começa jogando pela Argentina, a Argentina estreia com uma goleada histórica contra a Grécia por 4-0 e ele faz um gol e vai para a câmera com aquela cara centrada, a cara brava. Depois a Argentina vence a Nigéria por 2-1 e nesse jogo o Maradona é sorteado para o doping e o que foi constatado é que ele estava com uma substância chamada efedrina, que não tinha nada a ver com droga, com dopagem, mas era uma substância presente em remédio para emagrecer, porque o Maradona sempre lutou muito também contra a balança, mas essa suspensão em 91
fez com que o Maradona, por exemplo, não jogasse a Copa América de 91, que foi disputada no Chile. A Argentina ganhou aquela Copa América, o Brasil, a seleção na época era treinada pelo Falcão, o Brasil ficou na vice-colocação daquela Copa América e o Brasil perdeu para a Argentina por 3-2 com um show do Canija e tudo mais, né? Então, claro, se o Maradona não tivesse ido para esse lado das drogas, certamente ele poderia ter jogado melhor. Em 90 foi mais ou menos isso. Em 90, a Argentina chegou à final daquela Copa aos trancos e barrancos, né? E o Maradona não estava bem fisicamente, mas fez toda a diferença. A Argentina só chegou àquela final e perdeu para a Alemanha por causa da genialidade do Maradona. E de qualquer forma, se ele tivesse uma vida mais regrada, ele poderia ter sido muito mais do que ele foi. E olha que ele foi simplesmente um dos melhores, né? Ô Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa em relação ao Messi, né? Muita gente talvez até queira comparar o futebol do Messi com o do Maradona. Mas não dá, né? O Messi não tem Copa do Mundo. Essa é a grande discussão, né? Até que ponto que um jogador entra para a história se ele não tem uma Copa do Mundo no currículo, né? O que eu acho, assim, comparando o Maradona com o Messi, olha que eu vi o Maradona, eu vi a Copa de 86, acompanhei bastante a Copa de 90, depois 94. O que eu acho, assim, o Messi é um cara mais inteligente, é um cara que tem uma visão de jogo talvez maior, ele sabe distribuir muito bem a bola, mas o Maradona ele tinha um domínio de bola como poucos, né? Ele era muito habilidoso, né? E ele tinha mais essa coisa passional. O Messi é um cara mais centrado e tal, né? O que eu acho, assim, acho que o jogador que ganha uma Copa do Mundo, os principais jogadores, porque você pode falar, em 94, sem nenhum demérito ao jogador, mas o Zinho é campeão do mundo em 94 e o Zico não foi campeão do mundo nas Copas do Mundo, né? Mas eu acho que se você comparar o Messi com o Maradona está um degrau acima porque tem uma Copa do Mundo. Ele ganhou uma Copa do Mundo praticamente sozinho. Claro que outros grandes jogadores como Burruchaga, Brown e outros jogadores fizeram também a diferença na história da Argentina naquela Copa de 86. Mas o Maradona foi o gênio, né? O Maradona faz os gols decisivos da Argentina. Os 2 gols com a Bélgica na semifinal garantem a classificação da Argentina para a final. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Maradona está um ponto acima do Messi porque tem a Copa do Mundo. E o Messi pode ainda ganhar uma Copa do Mundo? Pode, mas o Messi eu acho que perdeu a chance quando a Argentina perdeu a final da Copa de 2014 aqui no Maracanã para a Alemanha. O Messi perdeu chances de gol, mas eu também sou fã de carteirinha do Messi e sou fã do Maradona também, claro. Ô Thiago, e como é que você espera aí, quais são as expectativas do velório do Maradona? Porque eu já vi que deu muito tumulto, né, nesses primeiros minutos, aí, primeiras horas que estão acontecendo o velório. Como é que vai ser? A previsão é de mais de 1 milhão de argentinos, enfim. O que você acha? 1 milhão de argentinos pelo menos, mas é possível que nós tenhamos mais, né? Inclusive... Estamos vendo as imagens aqui, ó, ao vivo, Thiago, bem atrás de você no telão, as imagens foi montado todo um esquema, né? Mas a gente tem que lembrar, não é, Paulo, nós estamos numa pandemia, tem toda a preocupação. Sim. O próprio Flávio Prado diz que vai ser talvez o velório mais concorrido, desde o Perón e tudo mais, a Evita principalmente, né? Mas é um ídolo, é o que a gente falava no começo. Se você anda pelas ruas de Buenos Aires, se você anda pelo bairro da Boca, né? O Maradona marcou história no Boca Juniors. Ele começou no Argentino Júnior, mas marcou história no Boca, né? Em cada canto tem um muro pintado com a imagem dele. Tem os pôsteres nos bares, nos restaurantes, porque ele é um mito, né? Ele é o maior ídolo da história do futebol argentino. O Messi ainda está com a carreira em andamento, apesar de já estar numa queda, vamos dizer assim, mas pode jogar a próxima Copa, claro que pode, né? Mas, de qualquer forma, é um momento em que os argentinos querem, né, dar o adeus para aquele jogador que representou muito a história da Argentina, não só dando a Copa do Mundo, as alegrias, mas também essa coisa de contestador, tem a questão política também, que muita gente simpatiza pela política, a ironia dele morrer 4 anos depois, no mesmo dia que morreu Fidel Castro, ele que idolatrava Fidel Castro. Então ele é uma figura que é o que a gente fala, extrapola as 4 linhas, então esse velório é o momento em que as pessoas vão se despedir do ídolo, né? É a coisa da devoção. Dizem que na Argentina Maradona é
mais do que um jogador de futebol, é uma religião, né? Isso é verdade, né? Perfeito. Esteve conosco aqui nesta manhã Thiago Uberreich, âncora do Jornal da Manhã e autor do livro Biografia das Copas. Thiago, obrigado, viu, querido? Sempre muito bom ter você aqui no Morning Show. Volte sempre. Eu que agradeço. É sempre bom estar aqui no Morning Show falando sobre qualquer assunto e futebol mais ainda. Um grande abraço. Obrigado. Valeu. Um beijo para todo mundo.